Galera, para mostrar que o Enem nem sempre cita a equação química pronta, eu vou utilizar uma questão do Enem que caiu, vou te contar, em 2010, que ele não deu a reação, a gente teria que montar ela, e a partir do momento que eu montar ela, que daí teria que resolver a questão do Enem, eu vou usar ela para dar a aula de hoje, que é estequiometria. Tranquilo? Vamos lá. A questão 2010 dizia mais ou menos assim, olha, nem precisa de edição, você pode só escutar, dá uma olhadinha. As mobilizações para promover o planeta melhor, blá 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 blá, e lá embaixo ele dizia assim: um dos principais constituintes da gasolina é o octano. E ele contou para você quem era o octano. É o C8H18. Tá, é o octano. Por meio da combustão do octano, combustão do octano, quando você queima alguma coisa, você acrescenta aqui o comburente, que é o oxigênio. Este cara é o que está sendo queimado, o que está sendo queimado é o combustível e o oxigênio é o comburente. Combustível com o comburente. Você queima alguma coisa? Bom, vai liberar o que neste caso? Olha só, este composto orgânico tem carbono. Se você queimar um composto orgânico que tem carbono, vai formar como produto gás carbônico, uma combustão total, tá? Quando você queima um combustível orgânico que tem hidrogênio, hidrogênio vai reagir com oxigênio e além do gás carbônico e água. Então olha a regrinha, pessoal. Numa combustão completa, queimei alguma coisa, tem carbono? Dá gás carbônico. Queimei alguma coisa, tem hidrogênio? Então forma água também. Quando você queima com gás, oxigênio. Então essa era a equação a que ele se referia nessa questão. Olha o que ele pede também, ó. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... Então, olha só, ele não te deu a equação em 2010. Ele não te deu, ele te contou que era a queima do octano. E você tinha que saber que era o O2 dando gás carbônico mais água. Beleza. Agora a gente volta para o nosso conteúdo. Lá dá para responder também, era uma questão de balanceamento, tá? Você tinha que achar os coeficientes, então vamos responder logo. Balanceando essa equação. Como se balanceia essa equação? Temos 8 carbonos desse lado, temos que ter 8 carbonos desse lado também. Então multiplico aqui por 8, porque o carbono aqui é só 1. O 2 pertence ao oxigênio, beleza. Temos 18 hidrogênios desse lado. Para dar 18 hidrogênios desse lado, multiplico por 9 a água, porque 9 vezes H2, 18. Tenho 2 oxigênios desse lado. Do lado de lá nós temos 8 vezes o O2 dá 16. 9 vezes o O dá 9. 9 com 16 vai dar 25. Temos 25 oxigênios daquele lado. Temos que ter 25 oxigênios desse lado também. Para ter 25 oxigênios desse lado, multiplico por 25 meios. 25 metades. 25 metades de O2. 25 metades de O2 dá 25, né? Eu poderia colocar aqui também 12,5. Mas o que mais aparece é 25 sobre 2. Tranquilo? Está balanceada a nossa reaçãozinha. Beleza. A partir do momento em que você tem a equação química balanceada, ou equação química, certo? A equação química é o nosso primeiro passo, né? Qualquer pergunta que eu faça agora, você pode responder, porque o nosso primeiro passo, vou colocar aqui, nosso primeiro passo está dado, está cumprido, que é ter a equação química balanceada. Agora eu te conto o que caiu em um vestibular de uma universidade federal aqui do sul do país. Bem bacana a pergunta dela. A pergunta desse vestibular. A pergunta do vestibular era o seguinte: dada a equação química da queima do metano, do octano, dada a equação química da queima do octano, olha a pergunta agora. Qual é o volume de gás carbônico formado, a partir do momento em que nós queimamos, olha só a situação, em que nós queimamos 4 mols de octano. Então, olha só, 4 mols queimados de octano, C8H18. A pergunta qual foi mesmo? Se queimarmos 4 mols de octano, qual é o volume? Qual é o volume de gás carbônico formado? Qual é o volume de gás carbônico formado? Pessoal, eu deixei esse mesmo quadro para você perceber o porquê desses títulos estarem mudando. Antes nós relacionamos gramas de um composto
que era gramas de hidrogênio, com gramas de água formada. Por isso que o nome era relação massa-massa. Agora a relação não é mais massa-massa, porque eu não estou falando em gramas de ninguém. Eu estou falando de uma relação em mols, ou seja, quantidade de matéria, que eu vou colocar aqui, ó, quantidade de matéria. É a relação mol por volume. Uma relação mol por volume. Eu te peço, queimo 4 mols de octano. Qual é o volume de gás carbônico que eu consigo? Tá? Então tá. Professor, como é que eu resolvo isso? Parece-me uma reação, uma questão bem difícil. Não tem nada. Eu disse nada de difícil aqui. Vamos fazer essa conta? Bem com calma. 4 mols de octano vão ser queimados. Quanto é o volume? Qual é o volume de gás carbônico que será formado? Vamos lembrar? Primeiro passo é termos a nossa equação química. Já temos? Qual é o segundo passo mesmo? Tinha um nome lá, parecia que estava falando bolo. O que era mesmo? A receita. Segundo passo, faça a sua receita. E a receita, para ir bem com calma, a receita, de onde eu tiro ela mesmo? Repita isso 1000 vezes. Antes de ir para o próximo vídeo. A receita eu tiro olhando para a equação química. A receita eu faço ela olhando para a equação química e só para aqueles compostos, só para aqueles ingredientes que me importa, só para os 2 ingredientes que importam. Ele só falou de 2 caras aqui. Então a tua receita você só vai olhar para os 2 carinhas ali na equação química, para esses 2 compostos, o octano e o gás carbônico. Vamos lá? Então eu olho para a reação. Aqui tem um, né? Eu olho para a reação, eu sei que eu só estou me importando com o octano e com o gás carbônico. Só com esses 2. O restante não me importa. Então eu vou colocar aqui embaixo a receita. Que receita é essa? O que ele pediu mesmo do octano? Ele pediu mol de octano. O que está escrito aqui? Quantos mols está escrito aqui? Já que ele falou de mol. Se ele tivesse pedido gramas, eu ia colocar gramas aqui embaixo, tá? Mas ele pediu mol. Vai lá. Quantos mols tem aqui na equação? Está escrito 1 mol de octano, não é 1 que está aqui? Então eu vou escrever 1 mol de octano. 1 mol. 1 mol forma... o que é que ele quer mesmo? Volume de gás carbônico. Volume de gás carbônico. Volume de gás carbônico. Como é que eu vou saber quantos litros tem aqui? Bom, você lembra de uma regrinha prática que eu vou colocar aqui no cantinho para você agora. Que regrinha era essa? 1 mol de qualquer gás, se estiver na CNTP, e sempre está aqui, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, dá uma olhadinha. 1 mol, coloquei aqui embaixo, forma 8 mols de gás. Só que o que ele pediu do gás carbônico? Ele pediu o volume. Então, lá embaixo, na receita, eu tenho que colocar embaixo do CO2, eu tenho que colocar o volume, que é 8 mols de gás carbônico. E 8 mols de gás carbônico é 8 vezes o 22,4. 8 vezes 22,4, 179,2 litros. Olha só que interessante. Olha só que interessante. A minha receita ficou assim. Cada 1 mol que eu queimo, o que formou aqui mesmo? 8 mols de CO2. Quanto que é 8 mols de CO2? É 8 vezes o 22,4 litros. 8 vezes 22,4 litros, 179,2 litros. Então, olha só o que eu tenho agora. Se 1 mol forma 179,2 litros de gás carbônico, então, quantos litros de gás carbônico serão formados se nós queimarmos 4 mols de octano? Se 1 mol dá quilo, 4 mols, que é 4 vezes mais, dá 4 vezes mais 1,79. Multiplica cruzado, né? 4 vezes 179,2 divididos por 1. Ou simplesmente perceba que é 4 vezes mais. Regrinha de 3 simples. X é igual a 716,8 litros, que é 4 vezes mais de 179. Então vejam só, pessoal, olha só que interessante. Nós acabamos de fazer uma relação que envolve número de mols com volume. E eu vou fazer ela de novo, vou explicar ela de novo. Se você precisar ver de novo esse exercício, volta aí no exercício, volta no videozinho, assiste de novo. Revisando bem rapidinho. Reação balanceada. Segundo passo, fazer a nossa receita. Ah, professor, como é que faz mesmo a receita? Você olha aqui para cima. Aqui está escrito 1 mol de octano. Eu escrevi 1 mol aqui embaixo.
Por que eu escrevi mol e não escrevi gramas? Porque ele tinha falado em mols do octano aqui, não tinha falado em gramas. Aí, o que mais que importava? Ele pediu do CO2. O que eu coloquei aqui embaixo? 179,2 litros de CO2. Por que eu coloquei litro? Por que eu não coloquei mol também? Por que aqui eu não escrevi 8 mols? Por que eu não coloquei 8 mols aqui? Porque ele não está falando em mols, está falando de volume aqui embaixo. Então, eu escrevi 8 mols de CO2. Quanto que dá em volume isso? Multipliquei 8 vezes 22,4, que cada mol é 22,4. Então, deu 179,2 litros. Pronto, aqui estava a minha receita. E o nosso terceiro passo, eu fiz a continha. A continha, que é a regrinha de 3. Se 1 mol forma isso, 4 mols, que foi o que o exercício pediu, ao queimarmos 4 mols, quanto de gás carbônico vai ser liberado? Bom, se 1 mol libera isso, 4 mols libera X. Regrinha de 3, multiplica, cruzado e divide pelo outro, certo? Encontramos 716,8 litros e é assim que resolve. A gente vai testando, vai continuando até você acertar tudo em estequiometria. Bora pro próximo!